E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Primavera. São Paulo pega o Primavera amanhã, jogo válido pela sétima rodada da fase de grupos ali do Campeonato Paulista, né? Fase de grupos, mas é aquela fase estranha, né? Que o Paulistão decidiu inventar. Achei muito ruim o formato, já fui crítico aqui várias vezes e repito sempre que eu posso que esse formato do Campeonato Paulista é uma porcaria. Precisa rever para o ano que vem esse formato na minha concepção. Mas de qualquer forma, sétima rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Primavera. Amanhã, sabadão, né? 8h30 da noite. Esse jogo vai ser no Morumbi novamente. Mais um jogo de São Paulo, 8h30 da noite. No Morumbi de sábado. Muito provavelmente vai ter uma casa aí cheia, né? Talvez não igual contra o Santos, que deu 50 mil pessoas. Mas talvez tenha aí suas 35, 40 mil pessoas. São Paulo tá fazendo bastante campanha para a torcida de fato comparecer. E eu acredito que a torcida vá comparecer efetivamente. Esse jogo vai ter transmissão da Record, da Casa TV e da TNT e da HBO Max, então basicamente todo mundo que passa o Campeonato Paulista vai passar esse jogo, então vai ser um jogo mais tranquilo de assistir. E aí, esse jogo é um jogo até meio complexo de analisar, porque é parecido do jogo contra o Santos, né? A gente não sabe exatamente como que o São Paulo vai ser escalado. O Primavera é óbvio que é o time titular, é a única competição que eles estão participando. O Primavera não tem eles ainda não têm, né, uma divisão onde eles joguem. Talvez esse ano eles joguem a Série D, mas eles ainda não têm uma divisão que eles joguem, então basicamente não dá para saber. O Primavera ele vai com o time titular porque não tem outros campeonatos jogando, enquanto o São Paulo já começou o Campeonato Brasileiro, acabou de enfrentar o Santos e empatar em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Então o Primavera com certeza vem com o time titular e o São Paulo a gente não consegue prever exatamente o que o Crespo vai fazer. Mas vamos falar com calma, né? Passo a passo. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que o Primavera tá na Série A1 do Campeonato Paulista. Ou seja, o Primavera nunca jogou a elite do futebol paulista. É o primeiro campeonato, de fato, de importância e de relevância aí que o Primavera joga. O grande objetivo do Primavera, acho que nesse primeiro ano, era não cair. E eu acho que o objetivo tá bem encaminhado aí pro Primavera. 7 pontos, faltando 2 rodadas. Tá 3 da zona de baixamento, eu acho bem difícil. Para mim, Velo Clube e Ponte Preta já caíram, vão acabar perdendo os 2 jogos e vão cair. Mas, de qualquer forma, eu acho que, pô, nesse exato momento, o Primavera, inclusive, tá na 10ª colocação do campeonato, enquanto o São Paulo tá na 11ª. Porque o Primavera tem 0 de saldo de gols, o São Paulo tem -3. Então, o Primavera, nesse momento, tá até na frente do São Paulo. Boa campanha por ser um estreante, mas trazer histórico não tem como. Então, porque simplesmente São Paulo nunca enfrentou o Primavera. É a primeira vez na história onde esses clubes vão se enfrentar de maneira profissional, então não tem como trazer um histórico, o que aconteceu já nesses confrontos entre São Paulo e Primavera, porque é a primeira vez que eles vão se enfrentar, então tá aí a curiosidade. Essa vez vai ser no Morumbi de fato, né? E o São Paulo tem um ponto que na minha concepção é até relevante, que o São Paulo vai chegar no jogo já sabendo se a Ponte foi rebaixada ou não. Por que eu digo isso, né? A última rodada é São Paulo e Ponte Preta. Se a Ponte não ganhar a última partida, ou pelo menos não empatar, se empatar ainda tem uma chance mínima, tá? Mas se a Ponte perder a partida, se eu não me engano, a Ponte joga às 4 ou às 6, enfim, joga antes do São Paulo. O jogo da Ponte termina antes de começar o jogo do São Paulo. Se a Ponte se a Ponte perder, a Ponte já tá rebaixada. E aí vai jogar a última rodada sem querer nada no campeonato, por mais que jogue em casa contra o São Paulo vai ter essa informação. E por que essa informação é relevante, né? Porque basicamente se o São Paulo ganhar os dois últimos jogos que faltam, né, contra a Primavera e contra a Ponte Preta, muito provavelmente a gente se classifique. Depende de uma combinação de resultados assim bizarra pro São Paulo não se classificar. Com 13 pontos é assim, 90 e altos por cento de chance da gente se classificar. Então é relevante essa informação pro São Paulo antes do jogo também, porque sabe ali o grau de seriedade que precisa enfrentar para essa partida. Não que o São Paulo entraria desatento, né? Mas, pô, no começo do campeonato chegaram a falar do São Paulo brigar para não cair. Agora, pô, a gente já tem a chance de se classificar. E se classificando, o São Paulo pode pegar uma série de equipes, né? A depender principalmente do clássico que vai ter aí entre Corinthians e Palmeiras. Pode pegar, inclusive, o Corinthians, pode pegar o Palmeiras, mas pode pegar times um pouco mais fracos, né, que não são clássicos, como o Novo Horizontino, como até mesmo o Red Bull. Então tem um pool aí de times que o São Paulo pode acabar enfrentando, né? Até mesmo o Guarani, dependendo das circunstâncias, mas aí o Guarani acho que já é mais difícil. Então, saber o resultado da Ponte antes eu acho relevante, tá? Pra gente encarar ainda com mais seriedade esse jogo.
Falando do Primavera, então. Falei que o Primavera tá na frente do São Paulo, então é um confronto direto. Não tem como não falar que é um confronto direto, porque quem ganhar as duas partidas se classifica. O São Paulo, obviamente, é amplo favorito por jogar em casa, ao lado da sua torcida, ter um time melhor, ser um time de Série A, enquanto o Primavera não tem nem série. Então o São Paulo, obviamente, é favorito pro jogo e precisa ganhar, né? E o Primavera, o grande ponto do Primavera no Campeonato Paulista é que oscilou demais o campeonato inteiro. Então é até meio bizarro você ver os resultados, né? Primavera tem os mesmos 7 pontos porque ganhou 2 partidas e empatou uma, assim como o São Paulo. E as outras 3 acabou perdendo, assim como o São Paulo. E o Primavera, só pra vocês terem uma noção, uma das vitórias do Primavera é contra o Mirassol, que meteu um 3-1 no Mirassol. Então olha a loucura, né? Isso foi na segunda rodada do campeonato, né? Na primeira, o São Paulo estreia tomando um 3-0 do Mirassol. E na segunda rodada, o Primavera vai lá e mete 3-1 no Mirassol. Olha a doideira, então. O quanto esse time oscila, né? E é da mesma forma que o Mirassol ganhou do. Que o Primavera ganhou do Mirassol, ele fez um jogaço contra o Novo Horizontino, que nesse momento é o líder do campeonato, né? Então é o time que tem mais pontos no campeonato, que já está classificado, inclusive, para a fase de mata-mata, e o Novo Horizontino ganhou de 4-3 do Primavera, ou seja, foi um jogo de bastante gol, o Primavera buscou ali, jogou praticamente de igual para igual com o líder do campeonato. Porém, o Primavera também tem jogos muito estranhos, como contra o Botafogo de Ribeirão, que perdeu o jogo, contra a Portuguesa, que também perdeu o jogo, beleza, São Paulo também perdeu para a Portuguesa, mas é alguns jogos estranhos, então o Primavera, ele oscila bastante na maneira de jogar, nas vitórias, nas derrotas, enfim. Primavera vem oscilando bastante. E aí eu acho que o fator casa, o fator torcida pode ser um fator muito, muito, muito importante para o São Paulo. Outro ponto do Primavera que é importante a gente dizer, até agora nos 6 jogos que o Primavera teve na temporada, que foi no Campeonato Paulista, né? O Primavera tomou gol em todos os jogos, sem exceção. Pelo menos um gol em todos os jogos. Então é jogo para o São Paulo, obviamente, fazer gol. A zaga do Primavera não é a elite da zaga ali na parte defensiva. O time não é um time excelente defensivamente. Então o São Paulo tem que se aproveitar disso. Tem que aproveitar para jogar mais para frente e fazer os gols. Beleza? O grande intuito, igual eu falei, do Primavera era se manter na Série A nesse primeiro ano e eu acho que já foi concluído com sucesso, tá? Acho muito, muito, muito difícil. Primavera faltando 2 rodadas, cair com 7 pontos, ser um dos 2 piores com 7 pontos, tá? Eu acho que quem cai já é o Velo Clube, vai cair com 4 pontos, mas se ele, por um grande acaso, arrancar mais 1 ponto, eu acho que quem vai cair com 5, 6 pontos no máximo, no máximo. Então acho que o Primavera já se safou. Falando agora do São Paulo, né? O Primavera, coisa importante de falar, é que dos últimos 4 jogos, né? O Primavera tinha ganhado um jogo, ganhou o segundo jogo do Campeonato Paulista, o primeiro estreou empatando, então fez 4 pontos nos 2 primeiros jogos, só que dos últimos 4, perdeu 3 e ganhou só 1. Então vem numa fase um pouquinho mais conturbada aí o Primavera. Começou o campeonato muito bem, empatando e ganhando, mas depois disso, o Primavera vem dos últimos 4 jogos, só ganhou 1 e perdeu 3, né? Me confundi aqui. Agora falando do São Paulo, né? O São Paulo tá 3 jogos sem derrota. Então, é a melhor fase desse ano, felizmente, né? Acho que a gente consertou muita coisa depois que ganhou do Flamengo de virada. Acho que foi uma vitória importantíssima ao lado da torcida. Enfim, acho que a torcida comprou a ideia depois que ganhou. Acho que até durante o jogo contra o Flamengo, né? Já foi um jogo num horário muito ingrato, em que o São Paulo conseguiu ainda assim, né? Uma boa torcida, teve seus quase 30 mil torcedores ali, então acho que ainda assim foi um bom público. Mas depois disso, contra o Santos já dá 50 mil, né? A torcida já lota, foi uma vitória para acender essa faísca, essa fagulha aí. E aí, basicamente, o São Paulo, de lá para cá, não perdeu mais. Teve 2 jogos em casa contra Flamengo e Santos, que ganhou os 2, e um jogo fora também contra o Santos, só que aí válido pelo Campeonato Brasileiro, que empatou. Um empate que dava até para ter ganho, mas foi uma partida ok do São Paulo. E um resultado bem ok para bom, né? Então, o São Paulo não perde nos últimos 3 jogos, os últimos 2 em casa o São Paulo ganhou e vai enfrentar o Primavera em casa. O único ponto que eu não sei o que esperar, honestamente não sei o que esperar, é a escalação. Eu honestamente fico olhando e eu não sei o que o Crespo vai fazer. Porque o Crespo, obviamente, ele tá seguindo um planejamento, ele poupou o Marcos Antônio e o Luciano na última partida, justamente por uma questão de planejamento, eu acho. Os dois poderiam sofrer lesão, até falaram que o Luciano estava incômodo, né? Ele é dúvida pro jogo de amanhã, inclusive, porque ele estava com um certo incômodo na coxa. Então vamos ver se ele de fato joga, se ele não joga, se ele vai ser preservado. Se ele tá com incômodo, na minha concepção, nem coloca ele para jogo, não arrisca, tá? Não arrisca de jeito nenhum.
E não dá pra saber se o Crespo vai manter os 3 zagueiros, só que esses 3 zagueiros estão jogando todos os jogos, né? O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino. Será que vai trocar algum zagueiro? Vai entrar o Dória, vai entrar o Ferrarese, vai entrar o Tolói, vai entrar os 3, sei lá. Quem que vai entrar na lateral, né? Nas laterais de maneira geral, no meio-campo, o Marcos Antônio que foi poupado vai jogar, não vai. Então não dá pra saber nem se o Crespo vai escolher 3 zagueiros de fato, né? Porque por ser um jogo contra o Primavera em casa, talvez ele queira ser um pouco mais ofensivo e mude a formação aí para um 4-3-3, até mesmo para um 4-4-2, igual foi no segundo tempo contra o Santos, né? Que o Lucas entra no lugar de um zagueiro e faz ali a função na frente dos 3 volantes. Então, honestamente, eu não tenho ideia da escalação. A maioria dos portais aí estão colocando que o São Paulo vai com o time titular. Eu não sei, eu não afirmaria isso com categoria, tá? Categoricamente eu não afirmaria isso. Eu acho que pode sim ser que o Crespo poupe alguns titulares e talvez até boa parte dos titulares. E eu acho que se fosse a minha decisão, eu faria exatamente isso, tá? Eu pouparia boa parte dos titulares, talvez não todos, tá? Colocaria alguns ali, pelo menos um na zaga, um no meio e um no ataque, para dar essa consistência que a gente precisa. E aí, com isso, né, a gente veria o que acontece. Não sei o que o Crespo vai fazer. Se eu tivesse na pele do Crespo, eu iria num 4-3-3, tá? Iria num 4-3-3, sendo muito honesto com vocês, eu iria num 4-3-3. Eu colocaria aí uma dupla de zaga, de repente, com Ferrarese e Dória na zaga. Se for entrar com 3 zagueiros, aí pode entrar com o Tolói mesmo, deixa todos os zagueiros descansarem uma partida, porque quarta-feira tem jogo contra o Grêmio, é em casa, mas ainda assim, tem jogo contra o Grêmio, é um jogo pegado, é um jogo que a gente precisa somar 3 pontos, enfim, brasileiro a gente não pode deixar ponto passar, né? Então eu entraria com um time mais mudado. Na ala direita, bota pra jogar o cara que acabou de chegar no Mirassol, me fugiu o nome dele, mas bota ele pra jogar já. Bota ele na fogueira aí, vambora. Chegou, vamos jogar. Se ele não tiver ainda 100% em condições, bota o Cedric, foda-se, precisa descansar um pouquinho o Mike também. Na lateral esquerda eu iria de Wendel, deixa ele jogar, dá minutagem para o Wendel. No meio-campo, iria com o meio-campo mais modificado também. Talvez até, tá? Com Luan, Pablo Maia e Lucas. O Lucas precisa de ritmo de jogo, acho que ele entrou muito bem nos últimos jogos e acho que ele merece uma vaga de titular, até para provar se ele tem que voltar pro time ou não. Então eu iria com esse trio aí no meio-campo. Então, basicamente, zaga, né? Ferrarese e Dória. Alas ou laterais, Cedric, pode ser o Cedric, vai. O Cedric e o Wendel. De volantes, eu colocaria o Luan e o Pablo Maia com o Lucas mais à frente, fazendo esse meia ofensivo. Nas pontas, eu iria com 4-3-3 novamente, né? Nas pontas, Luca, Ferreirinha e no ataque, muito provavelmente o Tapia. Se o André Silva já tiver condições, eu colocaria o André Silva, mas acho que ele ainda não vai ter condições, mas coloco o Tapia lá para brigar. Descansar um pouquinho o Caleri. Segundo tempo precisando, aí coloca os pitbull aí coloca o Marcos Antônio, coloca o Caleri pra brigar lá na frente, aí a gente vê quem coloca, vê se o Luciano tem condições pra entrar, se não tem, enfim. Eu iria com o time praticamente inteiro reserva, tá? Talvez até inteiro reserva, porque eu acho que esse jogo, por mais que seja importante pra gente classificar no Paulista, ganhando os 2 últimos jogos, a gente classifica no Paulista, eu acho que tem um ponto que, novamente, a gente não pode correr risco de se lesionar. A gente não pode ficar perdendo pontos no Campeonato Brasileiro. Se por um grande acaso o São Paulo não ganha o jogo amanhã e não classifica no Paulista, não vai cair também. Então, assim, dane-se o Paulista, né? O único ponto do Paulista que é relevante é a questão da Copa do Brasil. Então, obviamente, eu quero ir. Eu não sou igual o São Paulino que fala, não, eu prefiro que não classifique. Não, eu quero que classifique. É que, pra mim, esse time reserva tem total capacidade de ganhar do Primavera. Por isso que eu colocaria esse time reserva, tá? Então, é mais nessa linha. Caso o Crespo decida manter os 3 zagueiros para dar uma consistência defensiva maior, eu provavelmente sacaria o Luca ou o Ferreirinha e colocaria ali um trio na frente ali entre Lucas, Ferreirinha ou Luca e o Tapia ali na frente. Então, eu acho que com esse time, mesmo com o time reserva, a gente consegue ganhar do Primavera, consegue aí a última rodada contra a Ponte Preta, que provavelmente já vai estar rebaixada, a gente consegue ganhar da Ponte Preta também para classificar, para ir buscar a vaga na Copa do Brasil, a depender do confronto, às vezes até um confronto acessível nas quartas, aí na semi a gente começa até a sonhar, né? Aí tá na semi já começa a sonhar com um potencial título aí. Mas eu iria, honestamente, nesse sábado, eu iria com um time bem mexido, bem mesclado, porque eu acho que o São Paulo não pode correr risco de lesionar e tem que estar todo mundo inteiro titular, 100% titular, jogando na quarta-feira contra o Grêmio. Eu acho que é um jogo mais importante do que um jogo do Campeonato Paulista.
Mas, novamente, comenta aí o que você acha da escalação, comenta aí quem você iria. Não esqueça, né, de deixar o like, de deixar o joinha. O YouTube entende que o conteúdo é relevante. Quanto mais joinhas você deixa, quanto mais comentários vocês deixam. Então não esquece de comentar aí. Vou estar em live amanhã, né? O jogo é às 8h30. A partir de umas 8h10 eu abro live aí pra gente dar aquela resenhada, conversar, assistir o jogo juntos. O Discord tá pra sair, tá? Só preciso fazer teste. Talvez amanhã já tenha o Discord, mas amanhã a transmissão é em tudo, né? Tem na Record, na Casa TV, então não precisa transmitir exatamente através do Discord. Mas o Discord tá saindo, vai sair, hein? Tá quase tudo pronto lá. Hoje eu gastei um baita tempo configurando aí e vai sair. Mas, de maneira geral, comenta aí, quem que você iria? Eu acho, honestamente, que o Crespo vai poupar alguns titulares, talvez ele mantenha a linha de 3 zagueiros. Eu quebraria, mas vamos ver o que ele faz amanhã. Independentemente do time que entrar, eu acho que o São Paulo ainda assim é favorito para ganhar, ao lado da torcida. O elenco do São Paulo é mais qualificado e o Primavera tem uma zaga bem fragilizada. A gente precisa aproveitar disso para fazer gols. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar o joinha. Não esquece, por favor, já tá vendo o vídeo, já dá o toquezinho no joinha. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!